Aprendeu a fazer isso com o pessoal? Uhum. Tá ao vivo já. Tem que ver como que vai aparecer na tela depois. Já convidou? Convidei. Já está ao vivo? Já tá ao vivo. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aguardando a nossa convidada, a Lídia Medeiros, a entrar no nosso live, né? Essa primeira live da Amado Maker Editora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama da educação no Brasil, essas mudanças, esse novo desafio que já passa mais de um ano, que, que nós começamos a ter essa pandemia. Então, estamos aguardando a nossa convidada entrar. Oi, pessoal. Minha assistente técnica aqui. Deixa eu tentar contar aqui. Oi, Lídia, tudo bem? Tudo bem, vocês já estão me ouvindo? Marina, tudo bem? Tudo bem, tudo Bom, bem. eu Boa já fiz noite. aqui uma introdução. Boa noite, Lídia, tudo bem? Como é que você está? Tudo Né? bem. Lídia, essa aqui é a nossa primeira live da Amado Maker, junto com a Amado Tech, né? E você é a primeira convidada a fazer um pequeno debate. Nós vamos falar sobre o novo panorama da educação no Brasil, né? O panorama, o que está acontecendo, né? Então, não precisa a gente explicar o que, desde o ano passado, o mundo inteiro foi pego de surpresa com essa questão da pandemia. Mudaram-se os hábitos, mudaram os relacionamentos, a forma de comunicação principalmente, né? Teve uma introdução muito forte da tecnologia e principalmente uma das coisas, os setores que mais abalaram aí foi a questão. Até os anos finais e também o ensino superior e também após. Atualmente é diretora pedagógica da Amado Maker e é formadora, é professora, né? Ela tem uma larga experiência em formação e ela teve uma atuação muito forte nesse último ano, não só na instituição de ensino que ela trabalhou 10 anos, a grande escola e faculdade de Sinergia de Santa Catarina, como também como parceira nossa em alguns eventos no Nordeste, em São Paulo, de treinamento, né? E também algumas escolas, ela acabou dando alguma consultoria para ajudar os professores a utilizar essas novas tecnologias dentro da sala de aula, né? Porque os garotos, os nossos aluninhos, também têm um pouco de dificuldade, e ela ajudou a fazer esse link entre professor e aproximar um pouco mais a sala de aula virtual para essa garotada. Lídia, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Diante desse cenário, o que muda nas escolas? De que forma as escolas foram afetadas no seu ponto de vista? Bom, primeiro eu quero agradecer você ter me apresentado, fico muito feliz.
e tenho muitos motivos para olhar para a minha história e sorrir, né? Porque foram muitos anos aí dessa caminhada para a educação, para contribuir com a educação, que sou muito feliz, né, nessa profissão. E analisando, né, todo esse cenário de tudo que nós vivenciamos aí nesse último ano, nós completamos agora em março, né, aqui no Brasil, um ano de 100% das escolas fecharam, né, algumas conseguiram reabrir depois desse tempo todo. E, sem dúvida, as escolas foram extremamente afetadas, as rotinas modificaram, as pessoas que trabalhavam, as pessoas envolvidas no funcionamento das escolas, todas elas foram afetadas, os funcionários, professores, vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, e tudo isso precisou ser feito para uma preservação da vida, né? Mas todas as escolas foram afetadas por essa mudança, e em vários sentidos. E eu acho que os maiores reflexos disso estão nas pessoas que estavam ali dentro, né, dessa estrutura. Essa estrutura podia ofertar muito para os alunos, para os professores, para os seus funcionários, e o que a gente tinha de mais importante nessa estrutura eram as pessoas, que foram as maiores afetadas. Bom, Lídia, vou fazer mais uma pergunta para você, tá? O que mudou para os alunos efetivamente com esse novo paradigma da educação? Os alunos, eu acho que foram os grandes prejudicados, né? Os alunos foram os que sofreram os maiores impactos diante dessa pandemia. E como eu havia falado um pouquinho antes sobre a escola, né, existem dados que nos informam que o Brasil está entre o grupo de países que mantiveram as escolas fechadas por mais tempo. E isso influenciou, isso impactou profundamente esses alunos, porque os alunos não estavam prontos, né, para vivenciar esse novo cenário. A escola ofertava uma estrutura para esse aluno que vai desde ali da merenda escolar, que alguns alunos só tinham acesso a esse tipo de suprimento através da escola, né, que são as realidades mais difíceis, mas toda essa estrutura, esse ambiente, o professor, o aluno enxergava ali a sala de aula, a estrutura escolar como sendo um ambiente único ali para que ele aprendesse. Os nossos alunos, numa maioria, né, sem generalizar, mas numa maioria, boa parte deles estavam condicionados a só estudar enquanto estavam nas escolas, né? Era a escola que trazia esse ambiente, era o professor que indicava aquilo que deveria ser ensinado. E o aluno foi extremamente impactado por isso, porque não estava pronto. Ele não foi preparado para esse novo modelo de estudo que precisou ser apresentado para ele diante de todo esse cenário. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, porque eu estou rodando o Brasil inteiro e tenho contato principalmente com meus colegas de Portugal. É claro que na Europa, eu acredito também que nos Estados Unidos, né, tiveram uma facilidade maior, porque os alunos têm acesso às mídias digitais. Por exemplo, em Portugal você tem praticamente 100% de internet, né? Onde você não tem em casa, você está na rua, você está num comboio, que chama lá o trem, tem internet, no ônibus tem internet, as smart cities são cada vez mais comuns na Europa. Então, o acesso à tecnologia para os alunos é muito, muito maior, né? Agora, o que eu vi, o que eu percebi, principalmente no Nordeste e em algumas cidades de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, a dificuldade dos alunos terem o acesso, né? Porque o device, ou um smartphone, um computador, ou um tablet, nós sabemos que isso até popularizou aqui no Brasil. Isso já não é mais, um smartphone não é mais um produto da elite, né? Mas o problema é como utilizar esse equipamento, como fazer o acesso. A internet é muito cara ainda no Brasil e é muito, como é que fala assim, muito fraca, né? Nós não temos a velocidade do download, do upload, ela trava muitas vezes, né? E não atende. Nós temos muitas áreas de sombra ainda, principalmente no interior do Ceará, né? Com rara exceção, que eu vou fazer aqui uma ressalva, uma pessoa que você conhece, o professor Alcimo, João Alcimo de Souza, que fez um projeto maravilhoso alguns anos atrás, de o Tauá.net. Então, eles conseguiram levar até na zona rural o acesso à internet. Hoje, praticamente 90% do município é coberto com uma internet pública, né? E lá, sim, os alunos tiveram uma facilidade maior.
Mas isso não é a consciência dos maiores, da maioria dos governantes, né? Eles falam Smart City em praças, né? Dão acesso à internet, mas não leva isso numa escala maior. Agora, teve alunos também que não estavam acostumados a videoaula, a estudar em casa, né? Os pais também com algumas dificuldades, né, de formação, até de forma cultural. Então isso pegou de surpresa o pessoal. Eu andei nesses tempos aí lendo alguns artigos, alguns índices. Por exemplo, até aqui aqui no estado de São Paulo, o governo do estado disponibilizou as mídias digitais, um centro de mídias, que atendeu só 40% dos alunos, não atendeu uma maioria, em São Paulo, né? Imagina isso fora. O nível de aprendizado da alfabetização, que eu falei na matéria, que estava em torno de 40%, 44%, caiu para 20%. Eu tenho um colega que tem 2 filhos com diferença de 1 ano, também no Ceará. Um se adaptou muito bem com a tecnologia. O outro não conseguiu acompanhar, praticamente perdeu o ano. Então, tem muitos pais e muitas crianças que estão optando a não voltar para a aula esse ano, a não se matricular, perder o ano, porque a presencial é muito interessante. O sistema híbrido que está implantando, que está crescendo agora, também é muito interessante. Mas o sistema híbrido, como diz híbrido, ele tem que ter a participação da escola, tem que ter a participação do aluno. E o ambiente escolar, a questão emocional, que nós vamos também discutir daqui a pouco, é muito importante para o aluno, aquele ambiente de escola. E aí, de repente, os alunos se apegam, não vão mais na escola, não tem mais aquela rotina. Os pais também, alguns trabalhando em casa e outros até perdendo emprego. Então, fica um clima muito pesado para a educação. Eu estou falando isso na classe média para baixo, eu não estou falando da classe alta, né? Então, esse é meu ponto de vista, e aí a gente vai poder debater um pouquinho mais para frente. Tá? Eu vou fazer agora uma pergunta sobre os professores, Lídia, que é a sua especialidade. Eu sei que você deu treinamento no colégio que você trabalhava, na faculdade e colégio de Sinergia, você deu assessoria e ainda dá para algumas escolas, né? Também faz algumas assessorias via e-mail, assim, mídias digitais para algumas prefeituras, né? Que eu fiquei sabendo que você fez para prefeituras de Goiânia, de Goiás, aliás, fez para o Ceará, fez aqui para São Paulo. E que maneira essa mudança de metodologia de ensino atingiu os professores, na vida dos professores? Porque, de repente, como eu falei com os alunos, o professor ia para a escola, preparava a sua aula, tinha todo um ambiente, um cenário preparado. De repente, ele começa a dar aula na casa dele, aí começa a passar o gato em cima do computador, o filho começa a chorar, a empregada vem pedir alguma coisa, a campainha toca, o celular toca, e aí você tem que ter todo um jogo de cintura. Então, de que maneira isso refletiu na vida dos professores, porque você tem tantos professores amigos e conhecidos? Me explica um pouquinho para nossos amigos aqui. Olha só, Marcelo, agora a gente vai falar de um público, né, que eu sou apaixonada, de um público que me representa. Eu tenho mais de 18 anos de carreira como professora, e se eu pudesse definir em 2 palavras o que representa, né, o que representou toda essa mudança aí para os professores, eu definiria em insegurança e despreparo. Os professores foram pegos extremamente de surpresa e eles não sabiam de fato por onde começar, né? Então, o professor, nesse momento, ele cede o seu aparelho telefônico, ele entrega o seu telefone e diz assim, olha, gente, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp para eu atender os pais, o meu e-mail, o professor perde extremamente a sua privacidade, ele tenta, de todas as maneiras, buscar recuperar todo esse tempo, né, todo esse déficit do que ele não se preparou para isso, mas eu quero deixar bem claro que isso não é uma... Isso não generaliza os professores, a gente sabe que já existe um movimento de professores que estavam trabalhando em prol disso, que já buscavam uma mudança, que já buscavam metodologias diferentes, mas uma grande massa desses professores tentou recuperar
todos esses anos em que eles não se prepararam, né? Que eles não buscaram cursos e não buscaram uma inovação para a sala de aula, e muitas vezes receberam novas tecnologias nas suas escolas, mas estavam usando tecnologias novas para fazer o que faziam já antigamente, né? Usando aquilo que era inovador para fazer o antigo, para fazer o velho. E esses professores se viram pegos de surpresa. E eu acho que essa questão de se preparar, né, para esse momento, ninguém estava preparado para algo que nos atacou em tantas áreas da nossa vida, né? Mas eu acho que se preparar para esse momento não é uma iniciativa só do professor, também deveria ter sido uma iniciativa do poder público, deveriam existir outros incentivos, né, além da iniciativa do professor, para se preparar para isso. E com isso tudo, hoje em dia nós temos dados que dizem que a pandemia ainda afeta 1 entre 4 estudantes no mundo todo, porque o maior desafio para o professor é lidar com as diferentes condições de acesso à tecnologia. No momento que a gente deixa de frequentar essa aula presencialmente e passa para um modelo remoto, né, à distância, digamos assim, em que não é possível nem fazer esse modelo escalonado, que hoje em dia algumas escolas já fazem, a gente coloca um novo cenário aí na vida do professor, em que o professor precisa trabalhar muito mais do que ele trabalhava, ele precisa atender diferentes condições de acesso, ele se sente impotente, ele fica pensando como é que ele vai estimar tudo isso que foi perdido durante esse tempo que o aluno esteve fora, porque o aluno não foi preparado para trabalhar dessa maneira. O aluno, em 80% das escolas, posso falar do Brasil, né? Ele não era colocado como centro do conhecimento. Então, tudo aquilo que ia fluir dessa aula dependia do professor, né? E agora o aluno precisa desenvolver habilidades que vão ali vão influenciar sobre a disciplina, sobre definir uma rotina de estudo, coisas que ficavam todas no controle do professor. O professor precisava dizer quando é que ele faria ou não, porque por iniciativa própria ele não era condicionado a ter essa disciplina, né? E a grande pergunta que abraça o professor é como que eu vou estimar tudo isso que foi perdido? Como é que eu vou avaliar o meu aluno agora, nesse momento em que a gente está trabalhando de uma forma diferente, né? E com os recursos que eu tenho, com os poucos recursos que eu tenho, como eu vou atingir esse aluno? Eu não posso dizer que as escolas não mediram esforços e, dentro das suas possibilidades, buscaram ao máximo, né? Abraçar seus alunos, abraçar a sua comunidade escolar. Os pais também tinham muitas dúvidas, né? Foram colocados numa posição em que precisavam incentivar seus filhos e fazer um pouco daquele trabalho que já era função do pai, mas era feito anteriormente pela escola. Então, isso refletiu demais na vida dos professores. Ó, chegou uma perguntinha aqui pra gente, ó, perguntando se vocês acham que o professor está trabalhando muito mais do que trabalhava antes? Ou isso facilitou gente? O professor está trabalhando muito mais, né? Eu acho que se a gente colocar essa pergunta aí para os nossos seguidores responderem, o professor tem muito mais trabalho. O professor precisa atingir diferentes pessoas, né? Com habilidades diferentes, com dificuldades diferentes e com diferentes condições de acesso. A nossa colega, que acho que é Milúbio, que eu notei aqui, ela falou que trabalha muito mais, né? Porque além de você, por exemplo, se você é um especialista em matemática, além de você ter a competência, você já tem toda uma estratégia desenhada para dar a sua aula de matemática, né, dentro da sua grade, e você já está preparado para isso dentro de uma sala de aula. Aí você teve que aprender a mexer com as tecnologias. E eu assisti algumas apresentações aí, que teve professores que aprenderam até a representar, principalmente do primeiro ciclo do infantil, os professores começaram a representar personagens para poder dar essa aula. Então, trabalharam muito mais, muito mais. O professor passa a filmar, a gravar, fazer roteiro, ele virou youtuber. Aí cai a máquina, o som não entra, cai a rede, e é muito complicado. Eu li uma estatística também numa revista do final do ano passado, que quando começou essa pandemia, de cada 10 professores, 9 nunca tinha mexido com uma videoconferência, com uma mídia dessa consequência. Tanto é que cresceu o acesso, principalmente do Google for Education,
do Meet, dessas plataformas, e agora está tendo uma série de plataformas que os alunos podem dar, os alunos não, os professores podem ministrar suas aulas, né? E aí o que acontece? É a expansão da tecnologia, tá? O que a gente estava imaginando que ia acontecer em 5 a 10 anos da tecnologia dentro da sala de aula, que é uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, ela se antecipou, ela se acelerou, né, para que os professores se preparassem ainda muito mais. Então, o que acontece? A pergunta se trabalhou muito mais. Muito mais mesmo, muito. Porque mesmo que o pacote venha preparado, o professor tem que se capacitar, tem que se preparar, tem que se adaptar para essa nova realidade, né? E Que não atender é fácil. diferentes públicos, né? Públicos que Exatamente. estão com diferentes condições de acesso. A gente sabe que a internet cabeada, poucos alunos, né, vamos falar um pouco da rede pública, eles têm esse acesso à internet cabeada. E muitas vezes eles têm que dividir um dispositivo entre os irmãos, entre o pai que também está trabalhando em casa. Então, o professor conseguir ter sensibilidade para ser uma pessoa sensível mesmo, para entender todas essas diferentes condições. Eu fiquei sabendo de casos aí que a professora estava dando aula e recebe a informação que o pai ou a mãe está entubado, está na UTI, sabe? Ou seja, além de ter que trabalhar com todo esse aparato que precisa de tecnológico e cativar as crianças, o medo, né, que os professores têm, essa Toda essa tensão questão emocional, que esse vírus passou para toda a população, né? Então, o papel do professor não está sendo fácil, não está sendo fácil. Mas eu li alguma coisa aqui que o professor é um guerreiro, tá? Os professores são guerreiros, né? O que eu costumo falar, Lídia, e a gente já debateu em alguma das viagens que nós tivemos, que o jeito do professor dar aula, a metodologia, principalmente na rede pública, ela não mudou há 10 dezenas de anos, aí, 100 anos, vamos dizer. Ela vem da mesma forma, né? E agora o paradigma mudou completamente, a forma de dar aula, o modelo de dar aula, né? Algumas coisas já vinham acontecendo nas escolas particulares, mas hoje a escola pública também está se reinventando na questão de metodologias de ensino, tá? Vou te fazer mais uma pergunta aqui também referente aos alunos. Quais as consequências de tudo isso para o aluno? Como é que mudou a rotina e a vida dos alunos nesse último ano aí de pandemia com as aulas remotas? Então, essa resposta aí é a grande angústia, né, do professor e das escolas. Como é que a gente vai fazer para estimar todas essas experiências e tudo isso que não foi possível de alcançar esse aluno em virtude dele não poder frequentar o ambiente escolar, né? Então, as consequências disso para o aluno é o que foi perdido e que a gente ainda vai ter que encontrar uma maneira de estimar isso, de avaliar isso, de corrigir, de recuperar isso. Isso que nós vivemos e ainda estamos, né? Vivemos no ano passado, ainda estamos vivendo esse ano. É tempo, né? É muito tempo que os nossos alunos estão perdendo fora do ambiente escolar. Isso influencia a forma como eles são avaliados, né? Nós temos alguns Exatamente. alunos que têm consciência do seu processo de aprendizagem, aí que ele sabe que ele tem que se esforçar, que ele precisa ser tão honesto quanto o aluno na frente do professor quando ele realiza uma prova, da mesma forma que ele tem que ser em casa, né? Então, a disciplina de estudo, tudo isso que foi afetado e que antes era ofertado pelo ambiente escolar e hoje em dia o professor não tem controle sobre isso, tudo isso são consequências para os nossos alunos. A Suzana disse aqui para a gente, não esquecendo que os professores estão tendo que acolher alunos diariamente. O lado emocional dos alunos está precisando mais do que nunca dos docentes. Inclusive, houveram relatos de escolas, né, no ano passado ainda, que elas pararam, teve um certo momento em que elas pararam de se preocupar com todo aquele conteúdo que precisava ser passado para os alunos e ficaram um tempo ali se preocupando com a saúde emocional. Com a saúde emocional das famílias, com a saúde emocional dos alunos, com tudo isso que estava rodeando, né? Então, isso reforça aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas que me conhecem um pouquinho mais de perto. A nossa mente, a nossa cabeça é capaz de nos fazer conquistar tudo e também de nos deixar
à beira de um colapso. Essa parte emocional foi muito afetada. E Não, se para pode, nós os altinhos já sentimos falta dos abraços, imagina os baixinhos da Xuxa, imagina né? os pequenos, imagina os Pequenininhos, os pequenos. abraços da professora, aquele ambiente acolhedor, sabe? Porque Agora eu quero muito, falar com os professores que atendem educação infantil, né? eu Imagina o imagino. desafio desses professores recebendo seus alunos nas salas de aula e onde aquilo que os alunos tinham de mais rico, que era a partilha, que era o abraço, né? Isso não é permitido, né? Então, os novos desafios que esse novo normal está propondo aí para os nossos professores e para os nossos alunos é algo desafiador. É verdade, Lídia. Tá fazendo uma falta tremenda a aula presencial, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui para você. Qual que é a importância de inovar nesse período de transição que nós estamos fazendo agora com a pandemia, sabe? Quando a gente diz inovar, é em todos os aspectos. Nós já falamos alguma coisa que tem professores que estão fazendo até encenações, né, para poder. Mas na questão de inovação tecnológica, você que vem de uma área também de programação, você é professora de informática por muitos anos, o que você me diz da importância de inovar nesse nosso cenário atual? Esses dias eu tinha um bate-papo em que eu conversava, a gente estava falando um pouquinho sobre as metodologias ativas, sobre a sala de aula invertida, o aluno ser colocado como protagonista, e como muitas vezes alguns profissionais não recebem bem essa ideia da inovação, né? Nossa, novamente nós vamos trazer uma inovação para a escola, nós vamos receber uma tecnologia nova, a gente vai ter que estudar tudo de novo, vocês querem que a gente mude a nossa forma de trabalhar? E é incrível como muitos profissionais questionam as mudanças que vêm para a educação, mas eles não questionam que um aplicativo de pedir comida, por exemplo, fez 10 atualizações no seu app durante uma semana para poder atender o seu público, para poder suprir as necessidades do seu público. Que as empresas aí que fabricam os eletrônicos e telefones e lançam um telefone por ano e a gente fica super feliz em ir lá e comprar. E que tudo que a gente consome está sendo modificado diariamente e essas modificações são baseadas em atender a necessidade das pessoas que consomem esses produtos e serviços. E por que a gente não acompanha essa mudança da nossa audiência escolar, que são os alunos? Por que a gente tem tanta resistência quando é proposto uma nova tecnologia ou alguma coisa de nova que chega até a escola? Por que as pessoas não olham com esse mesmo olhar de que a gente olha na vitrine um telefone novo que foi lançado e que a gente quer, né? Então, é preciso a gente olhar para a inovação com esse olhar. Eu vejo muitos professores falando, olha, enquanto estávamos aí em aulas presenciais, né? Tá muito difícil o professor competir com o celular, os alunos querem ficar todo o tempo no celular. É porque as pessoas que desenvolvem os celulares, elas estão preocupadas em satisfazer suas audiências. E essa preocupação ficou longe da escola por muito tempo. A importância da gente perguntar para a nossa audiência o que mudou para eles, o que vai chamar a atenção deles, o que é diferente, o que é o novo, o que vai suprir essas necessidades desse mundo moderno, de que forma eu vou preparar esse meu aluno para esse mundo que está aí cheio de tecnologia, cheio de coisas novas. Se a gente já tivesse esse olhar diferenciado, né, para todas essas tecnologias que a escola já recebeu, muitas escolas receberam tecnologias diferentes, mas muitos professores insistiam em estar usando coisas novas para fazer coisas à moda antiga. Isso. Então, é importante inovar. Nós estaríamos muito mais preparados, os nossos alunos estariam prontos para ser protagonistas da sua história, né, para ver o conhecimento de outra forma, teriam desenvolvido a disciplina, o pensamento crítico, já chegariam nas aulas com um embasamento ali, iam procurar se inteirar do assunto que seria abordado para gerar um debate, uma discussão. Então, a importância de inovar é justamente para preparar esse nosso aluno para esse mundo que está em constante mudança há muito tempo. Não vou generalizar, né, mas muitos professores ainda olham de forma preconceituosa para essas tecnologias que chegam, né? Pensam que é só mais trabalho, é só ter que fazer uma coisa diferente e ter esse olhar com a mesma paixão, né, para essas tecnologias que chegam à escola,
A mesma paixão que a gente olha para aquela TV nova, né, que foi lançada e que é aquele objeto de desejo para a nossa casa, seria importantíssimo para hoje nós estarmos mais preparados enquanto professores e para os nossos alunos estarem mais preparados quanto alunos, né? O aluno estaria pronto para receber a sala de aula invertida, o aluno estaria pronto para ser o protagonista, e isso é importante. Eu volto a falar que nós temos muitos professores espalhados por esse Brasilzão afora, que têm a sua iniciativa, que já começaram a trabalhar de uma forma diferente. É um professor inventivo, criativo, produtivo, que mostra iniciativa, né? E nós temos já muitos professores com essa mentalidade, mas a gente ainda precisa alcançar muito mais. A gente precisa não só ofertar aquilo de recursos físicos, né, que o professor precisa ter para mudar, mas a gente precisa plantar dentro desse professor uma sementinha para que ele seja diferente, para que ele pense também de uma maneira diferente. Hoje as crianças estão muito mais tecnológicas, né? As crianças são digitais hoje. Por que não fazer do celular um aliado em vez do inimigo? Claro. Né? Então, a gente tem aí como digo assim, muitas mudanças do sistema convencional e conservador de passar os conteúdos, passar as matérias, né? Como eu falei no começo aí, com a pandemia acelerou tudo, então nós temos que mudar essa metodologia, esse método de ensino e trazer com que esses equipamentos, né, lousa interativa... Usar a tecnologia a favor da educação. A favor, utilizar, por exemplo, a robótica para fazer o Mundo Maker agora, que é o faça você mesmo, né? Tentar que as crianças elas também trabalhem com criando um autoconhecimento, né? E buscando, como eu digo, o celular um aliado, porque hoje existem várias ferramentas de buscas, né? Eu posso dizer uma coisa para você, eu às vezes aprendo muito mais e tiro dúvidas das coisas quando eu estava na escola, que eu tinha vergonha de perguntar. Eu tinha vergonha de perguntar e os meus colegas dar risada de mim porque eu não sabia. E depois eu descobri de alguns anos que todos eles não sabiam alguma coisa que o professor estava dando, né? E hoje é tão fácil, você faz uma busca, ali bem explicado. Eu falo até com o meu filho, que ele tinha aí no ensino médio muita dificuldade, o professor não tá conseguindo passar a matéria para mim, eu não estou entendendo, o professor não gosta de mim, né? Geralmente você fala assim, o professor não gosta de mim, ele tá me perseguindo. Quer dizer, é uma desculpa para você não acompanhar a matéria. Então eu falava para ele assim, busca na internet, tem 10 tipos de aula, né, de aulas de professores diferentes, dando com metodologias diferentes, aquela mesma matéria, uma vai se encaixar para você. Porque tem coisa... tem aluno que é auditivo, tem aluno que é visual, né? Então tem métodos que os professores podem utilizar, né? Agora, a inovar não é só tecnologia. Inovar é na forma de passar, na forma de fazer. Eu lembro que quando nós começamos a fabricar lousa interativa, em algumas aulas, a gente filmava as aulas, tinha professor que falava assim, isso foi uma realidade. Olha, eu dou aula há 30 anos e depois de eu dando aula, eu descobri que eu fazia muita coisa errada, né? Então eu tive que ter uma autocrítica, me ver, acompanhar e depois fazer as correções, né? Então é o que está acontecendo hoje. Você faz as videoaulas, grava, depois os professores vão assistindo e você também vê. Fala, poxa, eu falhei aqui, eu errei ali, vai corrigindo, vai trocando ideia com um, vai trocando ideia com o outro, né? Aí dá uma dica de um, dá uma dica de outro, né? E aí você consegue melhorar, aperfeiçoar, né? Você nunca vai chegar numa perfeição total, porque as coisas vão sempre muito, muito rápidas, as mudanças, né? Aí a gente vai se adaptando, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, professora proprietária da tecnologia, como mais pode ser potencial processo de aprendizado? A transformação na educação depende muito da maneira como o professor se apropria das novas tecnologias, como elas, de fato, podem potenciar o processo de ensino-aprendizado. É isso que nós estamos falando aí, né? Existe uma resistência muito grande. E vou falar uma coisa para você. Quando começamos a lançar as lousas interativas, existia um medo muito grande, e você sentiu isso, que você deu aula, treinamento para os professores mais antigos. E por muitas vezes nós nos surpreendemos que os professores mais antigos, eles se apropriavam dessas novas tecnologias para poder dar uma aula melhor, né?
eles falavam assim, isso facilita muito mais a minha vida. É só um fator, é estar aberto para as mudanças, não ter Eu medo. conversava Não ter hoje pela medo. manhã com a doutora Miriam, e que eu disse para a gente conversava sobre o seguinte, que nós temos aquelas pessoas que têm um talento já nato, né, para lidar com tecnologias, aplicativos, ferramentas tecnológicas, mas nós temos aquelas pessoas que elas buscam se aperfeiçoar, né? E o professor precisa, mesmo que ele não tenha essa aproximação, né, essa facilidade com a tecnologia, ele precisa buscar se motivar, se desenvolver nesse sentido, né? Um pouco, além do talento, além daquela pessoa que já nasceu com essa facilidade, nós temos muitos profissionais que são excelentes porque eles buscaram desenvolver essa habilidade. Bom, Lídia, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, depois a gente vai para as considerações finais, né? Fazer uma abordagem geral de tudo que nós conversamos. A pergunta é aqui, como lidar com as diferentes condições de acesso à tecnologia? É aquilo que eu estava falando no começo da nossa conversa aqui, nosso bate-papo, sobre a deficiência e a dificuldade de você ter a conectividade, né? Hoje eu vejo que uma das coisas mais importantes é os nossos governantes, né, ter condição, passar condição de acesso. Agora está chegando o 5G, é uma discussão de espionagem, de tecnologia da China, tecnologia americana, tecnologia não sei da onde, tá? E o povo fica à mercê de tudo isso e as coisas não vão acontecendo, né? Como eu falei, Portugal deu um crescimento fantástico há 10, há 15 anos, 20 anos atrás, quando o governo colocou a internet em todas as escolas, todas as cidades tinham, facilitou o acesso à comunicação para toda a população, internet barata e rápida, de qualidade, né? Propiciou, aqui no Brasil chamava UCA, lá em Portugal se chamava o Magalhães, né? Em homenagem a Fernando Magalhães, um projeto da Intel Linear Series, que era um projeto do computador por aluno, e aí começou os alunos ter acesso à comunicação, né? Então fizeram um projeto muito bacana, que infelizmente no Brasil não deu certo. Hoje você vai comprar um Chromebook, né? Você vai pagar quase R$ 3.000, e é muito caro a tecnologia. A gente sabe que ainda, principalmente as tecnologias para a educação, a carga tributária é muito grande. E os governos, principalmente o federal e o estadual também, não se sensibiliza para isso. Eu recordo que quando eu comecei a montar a lousa interativa, eu pagava 16% de exportação, 15% de IPI, 18% de ICMS, 5,6%, se não me engano, de COFINS e 1,65% de PIS. Ou seja, fora o imposto de renda e a contribuição social, né? Era um absurdo isso, quase 37% de carga tributária nas tecnologias, principalmente para a educação, é muita coisa, né? Fora essa variação de dólar absurda que aconteceu. E hoje, infelizmente, essa semana, eu visitei essa fábrica, a LG de Taubaté parou de fabricar celulares. Simplesmente parou de fabricar celulares. E eu vou fazer uma crítica aqui. Nós temos aí algumas empresas de tecnologias, eu tenho umas que eu acompanho, o benefício fiscal, né, que o governo cede é uma falácia, é uma mentira, né? Então, algumas empresas utilizam esses benefícios fiscais para aproveitar do corredor de importação, que eu não sei se você já ouviu falar do corredor de importação. Se você produzir $1 milhão, você pode trazer $500 mil de outros produtos para fazer um comércio, tá? E isso está destruindo. Nós estamos perdendo, a indústria automobilística está indo toda embora, a indústria de eletrônicos já começaram a ir embora. Sabe? Empresas, por exemplo, a FENAC tem no mundo inteiro. Sabe? Você quer comprar tecnologia, você quer comprar livro, você quer comprar alguma coisa de uso pessoal, qualquer país do mundo, tá? Você vai numa FENAC, você tem de tudo. Foram embora do país, porque a carga tributária é muito grande. E isso, eu estou fazendo esse briefing aqui, porque isso afeta o acesso à tecnologia. Hoje você vai comprar, o cartão pré-pago é a maior enganação, é a maior mentira que tem nesse país. O cartão pré-pago é muito mais caro.
a hora de o device, né, o voz, é caro os dados. Aí você faz os seus pacotes, e mesmo assim, você compra um pacote de dados de 70 gigas, e recebe 5, recebe 10, recebe 15, sabe? É um absurdo isso é uma enganação tremenda. E aí, quando você precisa utilizar essas tecnologias, vamos falar assim, esses acessos, né, fica fraco, você não consegue ter o retorno, né? Então, eu estou falando isso porque eu vejo isso no dia a dia, tá? Mas eu vou perguntar novamente para você. Essas diferenças de condições, como é que você vê isso aí impactar no dia a dia do professor, aluno e dos pais, né? Você já falou aí lindamente sobre a falta de incentivo, né, que a gente recebe para que a gente viva num ambiente aí conectado, para que nós tenhamos acesso a dispositivos tecnológicos, e a gente sabe que isso é um problema social, né, que envolve muitas coisas, que você já falou um pouquinho para a gente sobre isso. Agora, eu quero abordar um pouquinho o papel do professor, né? Como é que o professor vai lidar com tudo isso? O professor, ele quer alcançar todos esses alunos, e ele olha ali para aquela sala de aula que até um ano atrás estava toda ali na frente dele, que ele conseguia passar o recado para todo mundo ali falando, às vezes ele precisava explicar de algumas formas diferentes, mas ele tinha aquele público todo na frente dele, agora está todo mundo longe e todo mundo com condições diferentes de acesso à tecnologia. Como é que ele vai fazer com isso, né? Eu entendo que isso ainda continua sendo um problema na vida do professor, não estou diminuindo o esforço que o professor tem feito para alcançar isso. Mas vamos rebuscar um tempinho atrás e vamos olhar para essa mesma sala de aula que o professor olhava ali e estava toda ali na frente dele, e como ele também tinha diferentes condições de acesso, tinha alunos com limitações diferentes, que entendiam de repente só quando ele ensinava uma, duas, três vezes, de formas diferentes. O professor sempre lidou com essas diferentes condições. E o professor está andando uma milha a mais, está fazendo um esforço muito maior do que aquilo que estava dentro da alçada dele para alcançar esses alunos. Então, o professor está encontrando formas diferentes de fazer esse conhecimento chegar. O professor está trabalhando mais? Sim, o professor está trabalhando mais. Mas o professor sempre fez um atendimento personalizado ao seu aluno. O professor sempre olhou para o seu aluno como um ser humano único, né? Ele olha para aquele aluno, olha, ali está o Pedrinho. A gente sabe que o Pedrinho está passando por uma dificuldade financeira, a gente sabe que o aluno ali ao lado, os pais estão se separando, então ele não está emocionalmente muito bem. Nós temos aquele aluno ali que ele tem uma limitação, ele tem um laudo que diz que ele aprende de uma forma diferente, eu vou atender ele de forma diferente. O professor sempre atendeu o seu público de uma forma diferenciada. A diferença é que agora ele está tendo que fazer isso tendo uma limitação também, né, de estar próximo a esse aluno, mas não deixa de ser um atendimento personalizado para esse aluno. O professor está andando uma milha a mais e o professor não pode, a única coisa que ele não pode nesse momento é pensar que porque o aluno X não tem uma condição de acesso à tecnologia, ele não vai fazer um vídeo muito bonito, muito bem elaborado e muito dinâmico para aquele aluno Y que tem. A gente não pode excluir os que têm por causa daqueles que não têm essas condições de acesso, né? E eu acho que é isso. Acho que o nosso papo foi muito produtivo e... Desculpa, Lida, tem muita coisa para a gente falar, para conversar, nos bate-papos, a interação de algumas pessoas aí. Nós estamos começando esse novo mundo. Até para nós é um aprendizado aqui fazer uma live e começar a debater. Eu já tenho com um convite de algumas aí para fazer, né? Mas o que eu acho é o seguinte, a gente ainda tem muita esperança na educação. Eu acho que nós vamos conseguir consertar e corrigir esse país, principalmente, através da educação. Não adianta você querer fazer muitas reformas, né, e a educação manter aquele mesmo padrão conservador, engessado, congelado, né? E os professores, como falaram aqui, os professores são guerreiros, né? São criativos, né? E o Brasil, a mudança do Brasil está na mão dos professores. Tá? E essa garotada, eu vejo, eu já estive na África, conversei com os alunos, Europa, sertão,
do Ceará, que você conhece também muito bem comigo, o sertão do Rio Grande do Norte, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo, agora recentemente numa aldeia indígena lá em Aquidauana, numa escola pantaneira. A vontade dessas crianças de aprenderem, sabe, de ser um protagonista para a mudança, uma mudança para melhor. Isso aí você não imagina. Eu estive lá em Aquidauana, numa escola pantaneira, conversei com uma garotinha, deixa eu lembrar o nome dela, Sofia, de 9 anos, o sonho dela é ser dentista. E olha só como que era bacana lá. A escola, ela tem internet via satélite, fornecida pelo Exército do Brasil. 30 gigabytes de internet numa fazenda, né? Muito bacana, estava sendo reformada. Nós somos convidados lá, porque nós estamos aí com uma metodologia agora que é para complementar o ensino, que é o ensino maker, é o faça você mesmo, né? Onde você utiliza as competências da BNCC, os pilares da Unesco, né? Sem também esquecer a grade curricular convencional do MEC, cruzando por faixa etária, por aprendizado, por nível de aprendizado, né? Tivemos também numa aldeia indígena, e o cacique me pediu, ele falou, Marcelo, nós queremos tecnologia, traga mais para nós aqui, os nossos meninos, nós queremos que saia da tribo aqui, que era muito organizada, não tinha um lixo na rua, queremos que saia doutores, engenheiros aqui, né? E não é porque nós somos índios, nós somos atrasados. Até ele comentou um fato aqui, eu vou comentar com vocês, ele falou assim, eu fui numa fazenda outro dia, porque eles não é agricultura de subsistência, é uma agricultura de produção. Inclusive saiu um caminhão de mandioca para Campo Grande para ser vendido. Ele falou que ele tirou o celular, falou, vou fazer uma consulta aqui. O fazendeiro falou, mas olha, você é índio, tem celular? Ele falou, por que não? Aí eu falei para ele, só faz uma coisa para ele. Quando o Cabral chegou aqui, chegou numa caravela de madeira empurrada por vento. Hoje chega de navio, avião, tecnologia. E eu não posso ter um iPhone, eu não posso ter um Note 10, 12, eu não posso ter um tablet, né? Eu tenho que estar lá com arco e flecha ainda. Então a evolução, através da educação, é para todos, né? Eu já vi essa frase em algum governo, a educação para todos, né? Mas na realidade é para poucos, né? Que nós temos aqui. Então está na mão dos governantes, está na mão principalmente dos prefeitos, a renovação, a coragem de mudar, porque os professores querem mudar, sabe? Os alunos querem, os pais querem mudar esse paradigma do país, sabe? Nós não queremos um país pobre, nós queremos um país de gente inteligente, gente culta, gente com acesso à informação, com acesso à tecnologia, com acesso à educação, tá? Porque eles vão ser protagonistas do futuro deles, tá? Porque se você tem uma formação que nem... Por que o Ceará, Sobral, é a melhor educação do Brasil, os melhores índices? Porque eles levam a sério a educação do primeiro ciclo, do infantil, do início da alfabetização. É uma alfabetização feita com responsabilidade, com muita consciência, onde as crianças aprendem a ler, aprendem a escrever, aprendem a interpretar texto e aprendem a ter opinião própria. Tá? E eles também trabalham o emocional das crianças, porque nós não podemos... Hoje está uma febre de robótica, né? Eu vi uma pesquisa em Portugal também sobre as profissões. Perguntaram para os médicos, os alunos que entraram em primeira medicina, por que entraram na medicina? 90% que era para ganhar dinheiro e ficar rico, né? As pessoas têm que fazer as profissões para trabalhar felizes, alegres, né? E aí a provisão vem, de um jeito ou de outro, acaba vindo. Então, o que acontece? Nós temos que fazer essa renovação social através da educação, né? Quando vocês têm as crianças, eu estava falando da robótica, robotizadas, nós não queremos crianças robotizadas, sabe? Nós queremos crianças sensíveis, humanas, com visão, enxergando o futuro, trabalhando no coletivo. Como você falou aqui, as diferenças sociais e as diferenças de acesso à tecnologia, isso aí ela se nivela quando as crianças estão dentro de uma sala de aula e uma começa a ajudar o outro, né? Uma com a colaboração. E o professor, além de ser um formador, um transmissor do conhecimento, ele passa a ser um coaching, né? Acaba interpretando cada criança, cada diferença, cada problema que cada uma tem e trabalha individualmente para que essa criança tenha um desenvolvimento, né? Eu falo que isso é a socialização da educação, né? Então eu vou dar mais um recado para aqueles
nós estamos com um público pequeno hoje, mas isso pode atingir a alguns governantes, tá? Não tenha medo de investir na educação. Invista com educação de qualidade, tá? Não esqueça de escutar os professores. Os professores têm muito a falar. Antes de fazer qualquer projeto, converse com os professores, converse com os pais dos alunos, tenta identificar o desejo dos alunos, tá? Não subestime professor e não subestime aluno. Nós temos um povo muito forte, com muita vontade de crescer e mudar esse paradigma aqui. Não esqueça que nós temos muitos pesquisadores que começam a estudar aqui no Brasil e estão trabalhando fora. Nós estamos perdendo muitas cabeças, muitas jovens que eu escuto, que eu converso aí, principalmente na questão da universidade. Eu quero ir para fora, eu quero trabalhar fora, eu quero sair desse país, eu quero sair daquilo. Se você tiver essa evasão da inteligência e do material intelectual, né, aonde nós vamos parar com esse país? Tá? Então eu digo, a transformação está na educação. Essa criança que entra hoje, que está com 4, 5, 6, e começa a ter uma educação de qualidade, com certeza daqui 15 a 20 anos vão ter uma transformação nesse país, e muito para melhor. Tá? Então nós temos que deixar de receber as coisas enlatadas, né? Porque eu costumo dizer assim, fake news é para aqueles que não têm noção e discernimento de identificar aquilo é bom ou aquilo é ruim, sabe? E não é aquela história da vida de gado, todo mundo vai que nem manada por causa das modinhas, tá? Isso vai acabar. As pessoas têm que ter opinião própria. E a opinião sempre é com fundamento científico, sabe? Respeitando o religioso também, mas com fundamento científico, com ponderações embasadas em tecnologia, em coisas estudadas, né? E hoje está aberto para todo mundo, né, Lídia? Está uma situação aí que agora está tendo um grande debate, todo mundo debatendo qual que vai ser o futuro da humanidade, pós-pandemia. Vai acabar isso aí. Tá? Uma hora vai acabar, porque a vacina está aí, está sendo vacinada, infelizmente estão perdendo muitas vidas, mas eu acredito que já no segundo semestre, quando principalmente nós, né, pelo que eu estou vendo em outros países, já está o pessoal vacinado, principalmente os professores que já deviam estar sendo vacinados, né, porque querem botar aluno dentro de sala de aula, querem fazer os professores da aula, mas não estão pensando na segurança e na vida desses professores. O que vai acontecer no segundo semestre? Não é a vida só dos professores, né? A vida de todos os familiares envolvidos, né? Eu acredito que no segundo semestre vai ter uma explosão de produção, sabe? Uma demanda reprimida para fazer, e aqui a gente vai conseguir superar e vai todo mundo passar essa pandemia aí, tá bom? Lídia, eu vou deixar agora para você fazer as suas considerações finais. Tem um aqui, a Milu está dizendo aqui, brasileiro é muito criativo e resiliente, mas o modelo atual de educação não permite que os alunos desenvolvam suas habilidades. É isso que eu estou falando. Vamos dar mais liberdade para as crianças também, para os professores, tá? Não vamos engessar demais a criatividade e o conhecimento que essa garotada tá para colocar para nós aí. Lídia, suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer pela o Grupo Amado abordar um assunto desse que é tão importante, né? E dentro do nosso trabalho aqui, nós temos um público que a gente respeita muito, que são os professores, que são os alunos. Nós acreditamos na educação como uma solução, né? Que venha uma geração aí disposta a compartilhar conhecimento, a ter um pensamento crítico, a conseguir desenvolver suas ideias, pessoas que tenham um espírito facilitador, né? E que queiram compartilhar ali tudo que sabem com o próximo. E é só através da educação que a gente pode fazer essa mudança. E a gente também quer plantar essa sementinha no coração desses alunos que estão espalhados aí por esse Brasil afora, que estudar compensa, que se dedicar, né? Que se preparar de forma correta, de forma honesta, utilizando a educação como um recurso para crescer, para ir adiante, é o caminho para um mundo melhor. E eu sou muito grata pelo convite para abordar esse tema. Quero mandar um abraço aos meus amigos que estão assistindo essa live, as pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo para assistir. E em breve a gente está aqui de novo abordando um outro assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Lídia. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.